Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Como estão as contas da casa? A família consegue poupar ou todo mês entra no cheque especial? Para arrumar as contas da casa e começar a poupar para fazer os objetivos de vida, é preciso fazer o orçamento doméstico. Hoje nós vamos tratar sobre o tema orçamento familiar. Converso hoje com o professor Sandro Nero Faleiro, coordenador do curso de administração aqui na Univates, mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também recebo Samuel Martins de Conto, coordenador do curso de logística aqui na Univates, graduado em economia, mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em administração na Unicinos. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Inicialmente, até para sanar curiosidade minha, pessoal, curso de logística. Essencialmente, que tipo de formação o jovem que o cursa está habilitado para exercer aí na sociedade? Bom, o profissional formado pelo curso de logística da Univates, ele pode atuar nas organizações de qualquer porte, né, sejam elas indústrias prestadoras de serviços. E esse profissional logística, na verdade, é uma área onde o gerenciamento dos materiais, dos insumos. Então, se a gente pensar uma empresa que fabrica determinada peça de roupa, toda a entrada da matéria-prima nessa fábrica, né, desde o tecido, os botões, as outras matérias-primas que fazem parte do produto, elas precisam ter uma área que vai gerenciar essas matérias-primas para depois, dentro da empresa, fazer todo esse layout mais eficiente para a produção, né? E até quando o produto estar pronto, aí como é que eu vou distribuir esse produto em qualquer mercado do mundo. Então é um profissional com alguma formação também na área de gestão, mas mais focado então nessa parte de logística, movimentação e otimização de materiais e serviços, enfim. Pois bem, o curso de administração, professor Sandro, ele é um dos carro-chefe aqui da Univates, um dos primeiros, se eu não me engano, Sim. né? O curso de administração é de conhecimento um pouco mais amplo da comunidade de um modo geral, né, Gerson? E é um curso que na Univates ele já completou agora, ele é de 85, completou 30 anos em 2015. Então, é um dos cursos mais antigos da instituição e também um dos cursos que tem o maior número de alunos. Atualmente ele conta com em torno de 700 alunos, né? E tem nas suas temáticas lá diversas disciplinas que abordam temas da gestão do dia a dia, na área de marketing e vendas, na área de produção, na área de finanças, e aí uma relação direta com o nosso tema de hoje, finanças pessoais, orçamento familiar, né? Então é um curso mais abrangente, cujo espaço e mercado de trabalho é muito amplo nas diversas organizações da sociedade civil. Tive a impressão, vocês podem me corrigir, de que o curso de logística, de alguma forma, está relacionado com a administração de uma empresa. Sem dúvida. É um especialista. Exatamente. Dentro da organização empresarial. Em organizações, principalmente nas organizações maiores, essas empresas, essas organizações acabam muitas vezes procurando profissionais com uma especialização muito específica. Tá? Então, existem cursos tecnólogos que formam profissionais de marketing, de recursos humanos e de logística. A gente pode exemplificar, tem empresas aqui da nossa região cujo tema logístico é essencial para que as operações funcionem adequadamente, né? Então, há toda uma movimentação de insumos e toda uma movimentação de produto acabado depois que exige profissionais capacitados para que isso seja feito de uma forma eficiente. Pois bem, professor Samuel, quanto tempo leva, digamos, fazendo o curso normalmente, as cadeiras normais que são oferecidas por semestre, e quanto tempo se forma um profissional de logística? Um profissional de logística, conseguindo fazer todas as cadeiras, enfim, que são oferecidas,
em torno de 3 anos ele está formado, né? E é bom a gente esclarecer que um profissional formado nesse tipo de curso, né, porque é uma modalidade de curso, tecnólogo, ele tem as mesmas prerrogativas de um bacharel ou de um licenciado, né? Então, no Brasil, nós temos 3 tipos de curso superior. Nós temos os bacharéis, nós temos as licenciaturas e os tecnólogos, né? Então, ele pode participar de concursos públicos, ele pode fazer mestrado, doutorado posteriormente. Então, ele tem ele dá os mesmos direitos que um bacharel. A diferença é que ele é em menor tempo, né, de conclusão. Certamente, imagino eu que um profissional de logística numa grande corporação pode trazer uma diminuição de custo fantástica. Com certeza. Porque um grande administrador está lá preocupado numa visão de um todo da companhia, na gestão da companhia, e lá um setor específico, sabe lá quantos recursos são desperdiçados. Exatamente. E que um profissional especialista da área vem, né? É claro que um profissional formado em logística, ele não vai, digamos assim, atuar isoladamente. Ele vai precisar estar conectado às outras áreas. Com certeza. A área financeira, a área de marketing, a área de produção, principalmente a área de produção, né? Porque desde a entrada então da matéria-prima até a produção e toda essa otimização da distribuição, então tem que estar muito conectado com a área de produção principalmente, né? Pois bem, o tema de hoje é orçamento familiar. Então, inicialmente nós vamos ver o que o povo fala e pensa nas ruas. A gente sabe quanto é a nossa receita, né, mensal, e baseado nisso a gente faz as nossas dívidas, né, as nossas contas. A gente procura não ficar fazendo dívidas de parcelamento, essa coisa muito extensa, porque a gente nunca sabe o amanhã, né? Mas a gente sempre faz esse cálculo de quanto a gente vai receber no mês, e para poder saber quanto a gente vai poder gastar no mês, né? Fazer um percentual baseado no que a gente ganha. Assim, a gente faz uma anotação no caderno, a gente bota o que a gente gastou, o que a gente... Daí depois o que a gente entrou, né? O orçamento todo do mês, porque eu recebo por semana, né? Então depende do mês, né? Eu trabalho numa churrascaria, então é por semana. A gente anota aí o que sai e depois a gente vê o que entrou, né? Bom, a gente tem uma planilha bem manual mesmo, né? A gente tem um caderninho que a gente anota detalhadamente, assim, por áreas. Lazer, alimentação, gasto com os animais. A gente separa por áreas, assim, farmácia, com viagens. Daí, no final do mês, a gente, então, fecha, né, o valor que deu naquele mês, assim. Tudo é detalhado, os depósitos em poupança, as contas, tudo. A gente leva sempre controlado. Meu marido, assim, ele cuida mais, ele é mais controlado do que eu, né? Eu não controlo muito, não. Acaba se perdendo daqui a pouco um pouquinho nas compras. Sim, quase sempre tem que pedir dinheiro emprestado para ele. Bem, nós acabamos de ver o que o povo fala nas ruas. De modo geral, mesmo que 4 entrevistas, de alguma forma reproduz o que de fato ocorre no dia a dia das famílias, das pessoas. A gente viu aí que 3 dos entrevistados têm uma preocupação com a economia da família e fazer uma espécie de uma previsão, um orçamento, enfim. E uma quarta entrevistada não tem muita preocupação com isso. O que dá para se falar sobre esse tema, aliás, que é amplo, de orçamento familiar? Alguns estão certos dos nossos entrevistados? Bom, eu acho que sim, Gerson. Especificamente os 3 primeiros entrevistados abordaram um aspecto relevante do tema finanças pessoais e orçamento pessoal. Eles detalharam a importância de ter um controle das receitas e despesas. Então, esse é um dos comportamentos indicado para aquelas pessoas e para aquelas famílias que querem ter uma boa organização financeira. O controle. Mas este não é o único comportamento, é um dos comportamentos e ali pelas entrevistas esse comportamento está plenamente atendido.
A quarta entrevistada, a dona Claire, me chamou a atenção de um aspecto que é muito relevante, que talvez não aconteça na unidade familiar dela, que é o envolvimento de todas as pessoas no orçamento familiar. Então, numa família, não adianta o pai controlar, ou a mãe controlar, ou um dos filhos controlar. Na verdade, todos os integrantes da unidade familiar devem se sentir responsáveis por essa gestão do orçamento, controlar o que se recebe e o que se gasta. E, professor, você sugere que haja uma conversa aberta e franca, reunir, tipo fazer uma reunião de negócios. Vamos sentar aqui, nós recebemos, pensar em conjunto? Sem dúvida, sem dúvida. Está plenamente adequado. Se as famílias quiserem ter uma boa gestão do seu orçamento familiar, um aspecto relevante é haver uma conversa familiar e nessa conversa se planejar algumas situações. Primeiro, se fazer um levantamento da situação atual, ou seja, temos dívidas, não temos dívidas, quanto recebemos em conjunto e quais são os nossos gastos regulares, fixos. Temos que pagar água, temos que pagar luz, já temos algum comprometimento com alguma compra, algum carnê que foi feito a prazo. A partir daí tem que haver uma combinação entre os integrantes da unidade familiar de como fazer essa gestão do dia a dia. Né? Mas é fundamental esse planejamento, essa conversa familiar para tratar do assunto. Pois bem. A logística, logicamente, tem muito a ver com isso que nós estamos tratando. Mas no próximo bloco que vamos aprofundar, vamos ver o que o professor Samuel de Conto tem a nos informar e colaborar sobre o tema de hoje, orçamento familiar. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema orçamento familiar. Contamos com a presença do professor Sandro Nero Faleiro, coordenador do curso de administração aqui da Univates, mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também contamos com a presença do professor Samuel de Conto, coordenador do curso de logística aqui da Univates, graduado em economia, mestre em administração e doutorando em administração na Unicinos. Meu Deus do céu, o currículo de vocês aí é terrível. O do Samuel é maior que o meu. Mas ambos, só pelo fato de serem coordenador do curso aqui, de um curso de nível universitário, não é pouca coisa. Então, o nosso público pode ficar bem tranquilo que nós temos aqui convidados altamente qualificados. Bem, tema orçamento familiar, terrível, né? Eu sou da época em que havia um processo inflacionário no país gigantesco. Até vou ilustrar para os novos entenderem, existia um tal de overnight. Depois os professores aí podem explicar um pouquinho melhor o que era o over. Eu, empiricamente, posso dizer que se aplicava um dinheiro de um dia para o outro, na noite. No passar da noite, gerava digamos, um lucro. Crédito. Um crédito. Você tinha lá R$1.000, na época era outro dinheiro, aplicava 1.000, no outro dia tinha 1.000 alguma coisa. Na noite, no virar à noite, overnight. Virar à noite gerava uma vantagem econômica para o aplicador. Aí eu tinha um conhecido, não vou dizer amigo, mas é um conhecido. Não diz o nome. Não, nem me lembro mais. Um conhecido que ele tinha uma conta em 2 bancos. Aí ele pegava cheques de um banco e fazia um depósito no final do dia num segundo banco. Então ele fazia o depósito na conta dele e aplicava no over. Daí ele não tinha aquele valor, mas ele tinha o cheque que era. Aí no outro dia ele fazia o contrário, já lá no outro botava cheques para cobrir aquele, enfim, e ia ganhando no over. Uma coisa terrível. E era quase o Banco Central emitindo dinheiro, né? Criando dinheiro. Isso, pois é, o que significa isso para uma economia de um país? Terrível. Algum lugar tem que tirar aquilo. Bem, aí como eu vou planejar uma economia familiar mensal se eu tenho essa loucura de uma inflação terrível? E isso, quem viveu aquela época e quer fazer um planejamento hoje, que consequências tem aí dentro da... Eu imagino que isso tem a ver com logística, professor Samuel de Conto. As famílias da época, as de hoje, que consequência tem? Como era? Enfim, o que dá para... Na verdade, o comportamento que as famílias tinham naquela época, década de 80, 90, né?
elas trazem muito ainda boa parte dessas famílias que vivenciaram aqueles momentos terríveis, né? Porque nós tivemos períodos, meses, ali na década de 80, onde a inflação foi de 80% ao mês. Então, se o meu salário fosse R$100, né, no dia 1º, se eu esperasse gastar esses R$100 lá no último dia do mês, eu teria ainda a moeda de R$100, só que o poder de compra dela seria de R$20 apenas. Então, ao longo do tempo, ao longo do mês, eu perderia valor de compra. Então, o que as pessoas faziam? Qual era o comportamento das famílias naquela época? Iam para os supermercados, e faziam ranchos. Inclusive, teve épocas aí onde se estocava alimentos, né, para justamente não perder o poder de compra, né? Bom, o que isso influencia atualmente nas famílias, ou aquelas que vivenciaram esses momentos? Isso as famílias acabam trazendo um pouco disso. Principalmente nessa questão de controle financeiro, porque elas ainda, né, têm alguns resquícios. Olha, se eu não gastar tudo agora, se eu esperar para gastar amanhã, pode ser que o valor que eu tenho hoje, amanhã seja menor do que eu tenho hoje. Claro que hoje nós temos uma taxa inflacionária bem menor que aquela época que a gente citou agora. Mas o poder de compra, claro, ele tem uma perda, mas não é nos níveis que nós tínhamos naqueles períodos. Então, algumas famílias ainda têm esse comportamento. Olha, eu vou gastar tudo, né? Entrou dinheiro hoje, amanhã já não tem mais nada na conta. Por quê? Porque ainda tem aqueles resquícios daquele pensamento, daquelas décadas de sofrimento, porque era sofrimento mesmo, e daí não conseguem fazer esse planejamento, não conseguem fazer o controle, não conseguem fazer sobrar recursos para daqui a pouco algum período que possa precisar, né? Então, o que eu observo assim é um comportamento ainda que as famílias trazem. Claro que se a gente olhar aqui nas reportagens que apareceram no início do programa, a gente vai ver que tem ali entrevistados jovens que não vivenciaram aquela época, né? Então, não passaram por aquela experiência. Então, talvez fica um pouco mais fácil fazer esse controle hoje, porque o comportamento financeiro é um comportamento psicológico, né? Como é que eu vou sair para uma loja, eu vou passear no centro e com todas as propagandas, como é que eu vou dizer o seguinte: eu tenho dinheiro no bolso e não vou comprar? Como eu vou dizer para mim mesmo que eu não vou comprar, sendo que eu tenho dinheiro, né? Então, isso é um comportamento, é um controle que muitas vezes as pessoas não têm e acabam comprando por impulso. Interessantíssimo. A questão desse período de inflação, só para ilustrar, depois vamos... Na verdade, está dentro do tema aqui também. A questão, o valor de compra, digamos assim, como é que se usa tecnicamente a palavra? O poder de compra do salário das pessoas, não do mínimo, do salário que elas tinham, ele se deteriorava mês a mês. Sim, dia a dia. Na época, eu era advogado de vários sindicatos de trabalhadores e nós tínhamos dissídios coletivos, as convenções coletivas, os acordos coletivos de trabalho. E como proteger o poder de compra dos trabalhadores frente a um processo inflacionário terrível que nós tínhamos na época? O que a gente fazia? A gente negociava cláusulas nas convenções, nos acordos, que era um gatilho salarial. O que é isso? Quando a inflação alcançava 5%, automaticamente o gatilho disparava e os salários daquela categoria específica eram reajustados para recompor aquela perda. Então, vocês imaginam. Isso era uma bola de neve, era uma loucura. Era uma bola de neve, era um buraco. Porque o empresário, na sua perspectiva, já que eu tenho que aumentar salários, vou aumentar o preço dos produtos. Por isso que a inflação ali, ela é chamada inflação galopante. Porque eram níveis inflacionários
onde acabava influenciando todos os setores da sociedade, desde as empresas, as famílias e, obviamente, o governo. Imaginem, nessa época, uma empresa que produz determinado tipo de produto, importar matéria-prima da China, demora alguns meses para chegar aqui a matéria-prima, compra um produto a um valor, chegava aqui a outro, né? Ou como é que ia repassar isso depois para o produto final? Então, muitas empresas tiveram dificuldades nesses períodos, né? Que lidavam com exportação, tiveram muitas dificuldades e, obviamente, o gerenciamento dessas situações não foi fácil, né? Assim como não foi fácil para as famílias, né? Nessa perspectiva, na área de gestão, o que a gente comentava é que os próprios empresários, por essa loucura inflacionária, não tinham técnica nenhuma para estabelecer o preço de venda. Né? Não era possível usar uma técnica. O mais comum era fazer a soma dos insumos. Se o conjunto dos insumos somava R$10, eu vendia por 30. Eu sei que eu ganhava dinheiro. Quanto? Eu nunca soube calcular, porque a inflação consumia isso ao longo do mês. E aí o próprio empresário também usava algum tipo de mecanismo para, olha, estão subindo e eu vou aumentando. A cada 3, 4 dias gerava uma nova tabela de preço. E nós, consumidores, pagávamos o pato, perdendo o nosso poder aquisitivo de compra em função dessa loucura que era esse país. Vocês sabem que... Vamos relembrar um pouco isso. Isso me dá uma agonia só em me lembrar. Sim. Vocês viveram, acho que vocês são uma geração mais jovem que eu, chegaram a viver, sim. Mas eu vivi de entrar num supermercado e tinha, acho que, mais funcionários remarcando preços. Tinham máquinas de remarcar preços. As máquinas de remarcar, do que funcionários repondo produto nas prateleiras. E você comprava um produto, não era raro de ter um alto de uma etiqueta em cima da outra. Perfeito. Uma coisa terrível. Sim. De você entrar no supermercado e apanhar uma mercadoria quando você via que vinha o rapaz ou a moça da máquina de remarcar. Coisa terrível. Nós passamos isso. E até nós aqui, por coincidência no programa, adentrando nesse tema, me dá uma agonia. Espero que o nosso país jamais chegue de novo a essa situação. O pessoal mais jovem, que tem até 30 anos, que não vivenciou isso, não sabe o que é viver num período assim, né? Então, esse pessoal que nasceu nasceu ali pelos anos 90, portanto, chegou na idade adulta já desconhecendo o que é um período inflacionário. E seria muito importante a gente não retornar, porque tu perde qualquer parâmetro de controle, de comparação, de evolução da economia do país, do patrimônio das pessoas, das empresas. É um período... O país, como país, não anda para frente, ele anda para trás ou anda para os lados, que nem caranguejo. Onde que acenderia a luz vermelha num processo inflacionário? Eu diria que patamar? Eu acho que a inflação que nós temos agora, esses índices aí, que somados nos últimos 12 meses, chegam entre 7%, 8%, 9%, 10%, conforme o índice, já é um sinal significativo e o governo deve adotar políticas para que ela recue para 4%, 4,5% e menos do que isso. Países desenvolvidos têm inflação de 0,8%, 1% ao ano. 0,3% ao ano. Nós temos 0,7%, 0,8% todos os meses. Ela já é elevada. Anual, atualmente. 7,0%. Não, 0%. Nós temos 0,7%, 0,8% ao mês. Essa seria uma inflação desejável para o ano e não para o mês. Então ela já é alta, nós temos que trazer ela para patamares menores. Esperamos, né? Bem, foi bom a gente entrar nisso para falar até para as gerações mais novas de quão terrível foi aquele período que a gente passou. E que, como disse, repito, dá uma agonia dentro da gente. Imaginar a hipótese de retornar aquilo. Esperamos que não e acho que não vai, porque nós não vamos deixar, né? Pois bem, terminou o tempo de mais um bloco. No próximo vamos adentrar no orçamento familiar. Vamos saber como que as famílias podem se organizar. Nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando sobre o tema orçamento familiar. Contamos com a presença do professor Sandro Faleiro,
coordenador do curso de administração aqui na Univates, mestre em administração, e Sérgio De Conto, coordenador do curso de logística aqui na Univates, economista, mestre em administração e atualmente fazendo doutorado em administração na Unicinos, é doutorando, portanto. Pois bem, senhores, o que vocês sugerem para uma família que nunca fez orçamento familiar, nunca se importou com isso, que está vendo o nosso programa e diz, puxa, vamos começar a nos preocupar com isso. Quais são os passos que ela deve seguir? Bom, eu começaria dizendo, Gerson, que a primeira tarefa é fazer aquela reunião familiar que comentamos antes e falar um pouco dos interesses da família e de passar a fazer um controle orçamentário. Tá? É necessário pegar talvez uma folha de papel e uma caneta, um lápis e fazer uma anotação simples ali. Olha, vamos fazer uma soma de quanto a gente ganha. Quanto ganha cada uma das pessoas integrantes da unidade familiar. Faz esse levantamento, ó, em média por mês ganhamos tantos. E faz uma lista paralela ao lado de quais são as nossas despesas mensais. Quanto pagamos de água, de luz, de escola, de mercado, de farmácia. Tenta fazer uma estimativa ali dos gastos mensais. Geralmente as pessoas lembram disso porque são gastos recentes, né? A partir desse levantamento inicial, já vai se ter uma primeira fotografia de como está a situação familiar. Se a família está gastando mais do que ganha, é necessária uma ação imediata, tem que se verificar quais os gastos podem ser cortados imediatamente para que as receitas fiquem pelo menos igual às despesas, né? Do ponto de vista do orçamento familiar, o indicado é que as receitas sempre sejam maiores, que haja algum tipo de sobra, de excedente, né? Se as receitas estão iguais às despesas, já se tem uma situação um pouco mais adequada e talvez o que a família possa fazer é pensar em algumas coisas que também possa cortar para ter um excedente. Uma terceira perspectiva é a família ter receitas maiores que as despesas. Aí já se pode pensar até em alguma situação de onde podemos guardar esse excedente para que ele aumente, para que ele se valorize, né? Feito isso, é necessário fazer então uma combinação familiar e passar a fazer um controle mensal das despesas e receitas, como muito bem falaram os entrevistados na parte inicial do nosso programa. Então, passar a fazer um controle semanal, quinzenal, de quanto eu gastei no mercado, quanto a família gastou de farmácia. E esse controle é que vai permitir montar um painel, à medida que os meses vão passando, para que a família tenha uma maior clareza de para onde está indo o dinheiro. E aí pode-se analisar onde é que estamos gastando demais, onde é que estamos gastando adequadamente, mas a tarefa inicial eu diria que era essa. E a partir disso, identificando onde está indo, qual é o tipo de despesa que a família daqui a pouco está gastando mais, que daí a família, todos os integrantes, têm que estar cientes que todos vão ter que dar a sua parcela de contribuição, né? Então, por exemplo, se a família resolve, nós queremos comprar uma televisão nova, né? Bom, o que nós, todos os integrantes da família, vamos fazer? Vamos economizar, vamos gastar menos, né? Cada um para atingir esse objetivo, né? Vai desde o consumo da água, o consumo da luz, né? Consumo de alimentos, porque existem estudos, estatísticas, que de 20% a 30% dos alimentos no Brasil, né, são desperdiçados. Então, significa dizer que se as famílias consumirem 30%, até 30% a menos de alimentação, elas vão sobreviver, vão estar alimentadas e vão economizar 30%, só numa conta, né? Se a gente pensar na água e na luz, o chuveiro elétrico é um dos que mais consomem energia elétrica, né? E associado à água, obviamente. Então, eu tenho que começar a controlar, inclusive, o banho daqui a pouco, né? Se cada integrante leva, em média, 10 minutos para tomar um banho, tem que reduzir isso para metade, talvez, né? Só ali já vai começar, em duas contas, a ter uma redução. Então, são exemplos onde a família define um objetivo. Esse objetivo ele vai ter que ser
compartilhado, ele vai ter que, todos os integrantes da família vão ter que dar a sua parcela de contribuição para atingir esse objetivo. Não adianta somente um dos integrantes, né, fazer o seu sacrifício, né, fazer a sua economia e os demais continuar com o mesmo comportamento. Aí não adianta. É todo mundo pegando junto. E o que o Samuel está comentando, e nós comentamos aqui, então é necessário que a família passe a controlar o que ganha e aonde são gastos esses recursos, né? A partir desse controle, então, a família pode identificar contas ou alguns itens de despesa que podem ser realinhados, modificados. Esse é um aspecto. O outro aspecto é talvez a família pensar que alternativas a gente tem na unidade familiar para aumentar a nossa receita, né? Talvez as pessoas estejam todas empregadas e podem não visualizar uma possibilidade de obter um aumento de renda no seu emprego atual. Mas muitas vezes a gente pode melhorar a nossa renda buscando uma qualificação, né? Então, muitas vezes eu sou funcionário de uma empresa, de uma indústria, essa indústria tem um convênio com uma associação comercial, tem um convênio com outras entidades, e esta indústria, essa empresa, essa organização da qual eu faço parte, me oferece cursos de qualificação. Às vezes, os funcionários intencionam ganhar mais, mas também não se ajudam para que isso aconteça. Muitas vezes é necessária a iniciativa do funcionário de participar de cursos de qualificação. Existem inúmeros cursos gratuitos nas diversas comunidades, ofertados pelas prefeituras, por entidades diversas, CDL, Associação Comercial, enfim, que as pessoas podem participar. Elas vão estar se qualificando e, a partir desta maior qualificação, desses conhecimentos adquiridos, é que as pessoas podem daí pleitear uma renda maior. Uma outra forma de aumentar a renda é empregar bem o seu tempo livre. Então, talvez, em parte do seu tempo livre, fazer alguma outra atividade que possa gerar alguma renda extra, né? Então, ao invés, por exemplo, de ficar todas as noites em casa olhando novela, e não que olhar novela não seja bom, claro que as pessoas devem e podem, mas talvez pelo menos uma noite por semana eu vou buscar algum tipo de qualificação. Então, ao invés de usar o meu celular só para o Facebook, quem sabe eu vou fazer algum curso online gratuito pelo celular. E está cheio na internet. Esta qualificação, ou seja, empregar bem o meu tempo livre, pode ali na frente me oportunizar um emprego melhor, com uma renda melhor, e aí eu vou melhorando a minha situação familiar. Porque, só complementando o que o professor Sandro comentou, estatísticas comprovam, e nós temos esses dados, inclusive, que a gente montou para o nosso projeto de extensão, de que quem continua a estudar, ou seja, quanto mais anos de estudo, maior tende a ser a remuneração. Né? Então, há números que comprovam que aquele trabalhador do Vale do Taquari, são dados do Vale do Taquari, que tem ensino médio completo, né, ele tem um tipo de remuneração. Quem tem um ensino superior completo, em média, ele recebe o dobro do que quem tem ensino médio completo. Então, ou seja, claro que somente o título não vai me trazer automaticamente a remuneração. Eu tenho que demonstrar aqui o conhecimento que eu fui buscar, eu tenho que ter força de vontade, eu tenho que batalhar, enfim, mas esse é o caminho. Quanto mais eu me preparar, quanto mais eu me qualificar, melhor tende a ser as minhas chances de ter uma remuneração melhor. E a qualificação está diretamente relacionada com oportunidades que surgem. Ela pode ser uma qualificação no ensino superior, mas também pode ser uma qualificação nos diversos cursos de formação que as empresas do Vale do Taquari oferecem. Muitas vezes as pessoas não participam e depois pleiteiam um aumento de renda. Mas talvez primeiro tenha que tomar a iniciativa de participar e aprender coisas novas que vão melhorar o teu desempenho como profissional, e isso vai te trazer, ao longo do tempo, uma renda melhor que, associado a um bom controle do orçamento, vai conduzindo a família a uma situação financeira melhor. Esse dado, você falou um curso de extensão? Vocês estão elaborando um curso de extensão? Nós temos um projeto de extensão que trabalha o tema finanças pessoais com alunos do ensino médio. É mesmo? Interessante. Já está em prática? Já está em prática. Aqui na Univates já é o sexto ano do projeto. Puxa, que interessante. E esse dado de que o curso superior, no mínimo, dobra em relação a que percentual que ele dobra? Em relação ao salário médio do Vale?
Isso. E se Exatamente. sabe o salário médio do Vale? Sim, porque as empresas... Não, vocês têm um número hoje? Sim, temos Em torno de 2, 2, alguma coisa salários mínimos. E né? o nível superior eleva a 4, Eleva quase a 4. 5. Dados de 2014 do Raiz 2014. Caged, porque os números no Brasil são divulgados sempre com certo atraso, então Certo. você tem dados de 2014, mas em média, o registro formal que se tem é que um trabalhador que tem ensino médio ganha em torno de R$ 1.560. Tá. E um trabalhador que tem um ensino superior completo vai aproximadamente a R$ 3.500. Aproximadamente, Isso não é é um número dado exato. aqui da nossa Só dado. realidade. E dado oficial. Dado oficial, dado do governo oficial, dado público, disponível na internet. Que todas as empresas periodicamente fornecem via RAIS, Entendi, né, entendi. para o Sim. Ministério do Dados Trabalho. oficiais. Dados E oficiais. são dados que a gente tem acesso. Não contempla a renda informal, Muito ou interessante. renda não declarada. Pois bem, senhores, nós vamos novamente a um intervalo Só mais um bloco? Pô, que pena. e é o último bloco e retornamos em seguida. Fica conosco que vem muita novidade aí. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora no seu quarto e último bloco, estamos tratando sobre orçamento familiar. Contamos com a presença do professor Sandro Faleiro, coordenador do curso de administração na Univates, mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também contamos com a presença do professor Samuel de Conto, coordenador do curso de logística aqui da Univates, economista, mestre em administração e doutorando em administração na Unicinos. Ufa, que currículo dos nossos convidados. Bem, a gente viu nos blocos anteriores, e eu vou fazer um breve resumo do que eu entendi. Obviamente, sentar com a família, somar os recursos de todos. Obviamente que isso exige uma unidade, uma união familiar e um entendimento de que aquela é dali que eles têm que sobreviver. Então, nós recebemos X, temos isso para gastar e nós estamos gastando isso. Passou, alguma coisa está errada. Temos que nos adequar ao nosso orçamento. Perfeito. Outra forma é, bem, nós estamos gastando, já cortamos tudo, não tem mais o que fazer, então vamos ganhar mais. Ganhar mais, aí os nossos convidados, no bloco anterior, ambos os professores, já deram aquela dica. Vamos buscar a qualificação. A qualificação já foi dito aqui, números oficiais dobram, quem busca a qualificação pode até dobrar. Do ensino superior para o ensino médio. Para o ensino médio pode dobrar, e mesmo não sendo isso, pode aumentar com outras formas de qualificação. Tem vários cursos, Senai, enfim. Né? Até um dos gargalos de desenvolvimento do nosso país é a falta de qualificação de mão de obra. Né? E isso é uma situação aí que, para o futuro, aí, a gente tem que resolver no país. E os cursos que a nossa universidade, que eu chamo de universidade, ela oferece, está dentro dessa linha aí de construir um país melhor no futuro e que precisa de pessoas qualificadas. Não adianta você tentar botar uma determinada empresa aqui que exige pessoal com qualificação e não tem. Tu vai fazer o quê? Tu vai para um país que tem. As pessoas vão investir lá. Então, isso é um gargalo. Bem, orçamento familiar. Então, nós vemos tudo isso. Mas requer, obviamente, um comprometimento de todos, da família. Eu li um livro, anos atrás, esses livros dos famosos orientadores aí e tal, se chama Pai Rico, Pai Pobre. E ele dizia que você deve, resumidamente, você deve guardar 10% do que você recebe, doar 10% e 80% viver com ele. Mas isso é para quem pode. Eu diria até, Gerson, isso tem muita relação com a faixa etária do indivíduo e o seu momento na sua vida. Eu diria que para um jovem que já ingressou no mercado de trabalho e mora com os pais, com a sua família, ele tem que guardar muito mais. Ele tem que guardar metade do que ele ganha. Né? A não ser que ele esteja investindo o que ele ganha em educação, em formação, que aí não é despesa, é investimento. Né? Um casal jovem, um casal que recém casou e foi morar junto, não tem filho. Uma família, quando ainda não tem filhos, as despesas são menores. Esse casal tem que fazer sobrar mais do que 10%, tem que sobrar 30%, 40%. Esse é o momento de fazer aquele colchão de reserva. Porque depois que vem o primeiro filho, ou vem os filhos, aí as despesas da família aumentam, e aí
quando se tem uma família formada com filhos, é que vem a famosa indicação dos 10%. Então, os 10% é indicado para quem já tem filhos. Tu tem uma família formada e tu deve continuar guardando os 10%. Né? Mas quando a gente é mais novo e ainda não... A gente está morando com os pais, por exemplo, portanto tem gastos menores, em geral não se gasta com alimentação, não se gasta com luz, com água, a gente tem que conseguir guardar mais. Claro que se eu estou investindo tudo que eu ganho em educação, por exemplo, então eu estou fazendo investimento pensando no meu futuro, ok. Mas, de um modo geral, eu deveria conseguir guardar mais. E também as jovens famílias, que ainda não têm filhos, têm que guardar mais do que os 10%. Ao encontro do que o professor Sandro comentou, quanto mais jovem a pessoa né, mais justamente ela tem que guardar. Por isso que também a gente tem esse projeto de extensão, que a gente vai nas escolas de ensino médio, porque são pessoas que são jovens, que muitos ainda não entraram no mercado de trabalho, mas logo em seguida vão entrar. Porque é uma questão biológica, né? O ser humano, ele tem um ciclo de vida, né? Então, eu não vou esperar lá quando eu tenho, sei lá, 60 anos, começar a guardar dinheiro. Muito pelo contrário, eu vou gastar mais quando eu tiver numa idade mais avançada, né? Em saúde, enfim, né? Que consome boa parte do salário dos aposentados, por exemplo. Então, quanto mais jovem a pessoa for, mais ela tem que guardar, justamente pensando no seu futuro. E nesses cursos que a gente, nessas oficinas que a gente dá nas escolas do ensino médio aqui do Vale do Taquari, é difícil isso ser passado para esse jovem. Porque imagina comentar com eles, olha, tu tem que guardar, né, 50% do teu salário, tu tem que guardar. Mas imagina um jovem lá de 15 a 16 anos, muitos nem começaram a trabalhar ainda, fazer com que eles pensem no futuro. Né? Mas a gente sempre diz, mais cedo ou mais tarde, né, forçado ou não, a gente tem que começar a pensar. Né? A gente tem que começar a pensar na aposentadoria, a gente tem que começar a pensar numa situação melhor para o nosso futuro. Então, tudo isso que a gente conseguir fazer hoje, ou seja, controlando corretamente, economizando, guardando pelo menos 10% em quem está, né, uma atividade em idade ativa e produzindo e tendo salário, enfim. Por quê? Porque quando acontecer algum imprevisto, eu ter recursos para conseguir cobrir isso. Por exemplo, o imprevisto é um problema de saúde. Né? Então, até a gente estava comentando. Quando algum familiar dá um problema de saúde. Bom, eu tenho algumas alternativas. Eu tenho o programa Saúde Pública, né? Onde boa parte das situações que a gente observa, eu tenho que entrar na fila, né? Se eu tenho que fazer um procedimento mais especializado ou mais avançado, leva tempo, né? Ou uma outra opção, eu ir para a saúde privada. Né? E a saúde privada, obviamente, eu tenho que bancar ela. Então, todos esses aspectos, em algum momento, a gente tem que começar a se dar conta. A gente não pode esperar lá quando a gente estiver numa idade um pouco mais avançada e esperar tudo do governo. Claro que o ideal seria, né, nós termos uma condição um pouquinho melhor dos serviços públicos, mas enquanto essa situação não melhora, nós também temos que fazer a nossa parte. E como é a receptividade dos alunos? Já foi dito aqui que alguns acham estranho, mas de modo geral fica lá a sementinha. Sem dúvida. Fica lá a sementinha. As oficinas são muito, muito agradáveis, porque é muito agradável estar com esses jovens, né? Então, na verdade, a gente vai ali com esse sentido de plantar uma sementinha e começar a alertar eles que eles também têm que se preocupar com essa situação. Claro que a gente destaca para eles que a grande vantagem é que, como são muito novos, eles têm toda uma vida para organizar e podem fazer isso com a calma necessária, né? A gente entende que à medida que esse jovem ingressa no mercado de trabalho, os seus primeiros salários ele vai gastar tudo. Porque ele quer comprar o seu celular, quer comprar a sua roupa, o seu tênis. Mas daqui a pouco ele pode, dentro dos salários que ele recebe no ano, talvez pegar o 13º e esse ele não gasta. E aí já começa a poupança. E também... Já dá os 10%. Exatamente. E a gente tenta também fazer com que esses jovens entendam outra situação. Muitos deles começam a guardar um dinheirinho e a fazer uma pequena poupança.
E aí imagina a seguinte situação, um jovem ganha R$1.000 por mês. E ele faz uma poupança e junta lá R$10.000. Ele foi juntando ao longo de 2 anos. Aí ele pega os R$10.000 e compra um carro usado. Antes, quando ele ganhava R$1.000 e não tinha o carro, sobrava R$500 por mês. No momento que ele comprar o carro, não sobra mais nada, porque o que sobrava, ele vai gastar na manutenção do carro. Isso, do ponto de vista financeiro, não é uma decisão recomendada. Na verdade, ele tem que continuar pegando o carro emprestado do pai, ou andando de carona com os amigos, né? E conversar sobre isso com a namorada dele, pegar o carro do sogro, se for o caso, e continuar guardando. Para talvez quando ele tiver R$30.000 guardado, daí ele pega 10.000 e compra o carro, porque ainda vai ficar 20.000 guardado. Então essa é um pouco da lógica que a gente tenta discutir com a gurizada. E eles recebem muito bem, né? Recebem muito bem. São momentos bem alegres, bem efusivos. Vocês colocam assim? Sim, em exemplos do dia a dia. Tem que ser exemplos muito didáticos, muito práticos, que daí eles conseguem entender. Na linguagem deles. Na linguagem, na realidade deles. Claro. A gente fala de exemplos, quando tu vai comprar um moletom e uma calça, como é que tu faz? Eu pego o dinheiro da mãe. Então a gente usa exemplos do dia a dia deles, procura usar do dia a dia deles. Eu estava pensando nesse orçamento mensal, tem contas que são anuais. Sem dúvida. Aí então já tem que planejar mês a mês. IPVA, IPTU. Sim, sem dúvida. E aqui a gente falou nos outros blocos, o controle ele é importante no sentido que, fazendo um controle, eu consigo fazer o planejamento para os próximos períodos, para os próximos meses, para o próximo ano. E se eu não tenho o hábito de poupar, né, e surgir um imprevisto que eu vou ter que comprar alguma coisa. Por exemplo, estragou a geladeira lá em casa. Claro. Né? Eu não posso ficar sem geladeira. Né? Como eu não guardei recursos ao longo do tempo, eu vou ter que comprar parcelado. Bom, se eu tenho um controle mês a mês, eu sei quanto eu gasto e quanto eu estou conseguindo sobrar, eu consigo assumir uma parcela que caiba no meu orçamento. Porque se eu sobro R$200, eu não posso assumir uma parcela de 300. Né? Senão, no terceiro mês, lá, o segundo mês, a loja vem e recolhe o produto. E aí o professor Sandro comentou agora a SPC. Inclusive, alguns estudos do SPC Brasil, divulgados agora no primeiro semestre, indicam que 60% das pessoas atrasaram alguma conta nos últimos meses. Significa 60%. Ou seja, apenas 40% das pessoas conseguem pagar as contas em dia. Ou numa outra conta. Estamos nós 3 aqui. Um de nós atrasou, aliás, 2 de nós atrasou alguma conta nos últimos meses. Resta saber quem foi. Eu sei quem foi. Não, mas resta saber quem foi. São 2. Eu sei. Não é só um, são 2. São tá tranquilo, vocês ficam tranquilos. Vocês são 2. Não é só um, são 2. 2? Claro, 2 de nós 3. Agora o resto com você. Interessante isso. Mas isso historicamente foi assim? Sim. É mais ou menos, a economia já sabe. Ela já anda assim. Mas isso se acentuou nos últimos anos. Se acentuou um pouco nos últimos anos. E a gente vê um comportamento assim, a gente está falando aqui das famílias, né? Mas se a gente subir um pouquinho, né, no âmbito governamental, a situação não é muito diferente. Pois é. A lógica é a mesma. Então, a lógica é a mesma. Parece tão simples, né? Eu gastar menos do que eu ganho. Mas se fosse tão simples, 60% das famílias não estariam atrasando seus pagamentos. Esse é o que a gente chama, quando conversa com os alunos nas escolas, fala, esse é o segredo dos campeões. A regra é só uma, gastar menos do que ganha. Se eu acho que ganho pouco, me qualifico para ganhar mais. Se o que eu ganho é isso, eu tenho que gastar dentro do que eu ganho. Fazendo isso, não teremos problema. Perfeito. Com isso, nós chegamos ao final do programa. Fechamos com chave de ouro. É isso aí. Muito obrigado pela presença dos professores. Hoje nós tratamos sobre o tema orçamento familiar e contamos com a presença do professor Sandro Faleiro, coordenador do curso de administração da Univates, mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também do professor Samuel De Conto, coordenador do curso de logística da Univates, economista, mestre e doutorando em administração na Unicinos. Eu quero dizer que você pode rever este e outros programas entre linhas, a hora que você bem entender, no youtube.com/TV Univates, em HD, está lá todos os programas que a gente fez até hoje.
Também você pode ver esse programa ao vivo no site univates.br/TV. Muito obrigado por terem estado conosco até este momento. Muito boa noite e até o próximo programa.